Fala meu povo, bora para mais uma tier list? Tier list de Team Audio, separei todos os Team Audios que eu já ouvi, a gente vai poder conversar sobre todos. Não são muitos fones, são 10 creio eu, então vai dar para falar um pouquinho mais sobre cada um. E assim, a Team Audio é uma marca interessante porque tem um lugar muito especial no coração de muitos hobbyistas, inclusive no meu. Team Audio T2 foi um fone que realmente mudou muito o mercado do Hi-Fi. Mas muita gente acha que a Team Audio é bastante linear e tem um progresso bem claro, mas na verdade a Team Audio tem uns lançamentos bem esquisitos e péssimos fones, na minha opinião. Sobre eles a gente vai conversar também. Outro ponto interessante da Team Audio é que ela não tem uma filosofia de som muito nítida, na minha opinião. Você ouve um fone, por exemplo, o C2, daí você ouve o T3 Plus, e você ouve o T2 e o P1, cara, nenhum fone conversa com o outro, sabe? Você não tem uma conexão de falar, ah, sim, a sonoridade da Team Audio tá aqui. Eu acho que falta um pouco de identidade nos fones. Mas de qualquer forma é uma marca maravilhosa, tem ótimos fones, tem seus erros, mas no geral é uma marca muito consistente e que produz ótimos in-ears. Bora começar sem mais delongas com o Team P1. Team P1 planar magnético, o primeiro planar magnético in-ear que eu já ouvi, não é o primeiro já lançado, mas eu acho que é o primeiro planar magnético Hi-Fi, tá? O primeiro chinesão. Cara, é um fone muito interessante porque ele tem forças muito claras e fraquezas também claras, nos graves principalmente. Lembrando que essa lista é baseada no meu gosto pessoal e na minha opinião. O D é a pior nota possível, o S é a melhor nota possível. E eu tô considerando aqui conforto, preço e sonoridade. Para mim, até hoje, o Team P1 é um S, tá? O que pega? O Team P1 é um fone incrível, cara. Ele tem tecnicalidades muito acima da faixa de preço dele até hoje. E quando ele foi lançado, eram muito acima da faixa de preço dele. Tem um palco gigantesco. Um palco muito bonito, cara, um palco bastante expansivo lateralmente, com profundidade, texturas. Se eu não me engano, na review dele eu comentei o quanto de textura ele traz pra música, e realmente ele, ali nos médios e agudos, cara, nos graves também, traz uma sensação de textura, de informação, cara, tatilidade muito grande por conta desse palco, por conta de um arejamento muito correto nos agudos. É um fone muito arejado, estende pros agudos, cara, até onde ele consegue. O detalhamento é abismal, ele tem uma sonoridade bastante linear, sem aquele pinaguém acentuado e sem subgraves. É uma retona e sobe nos agudos, uma assinatura que eu julgo muito interessante, poucos in-ears fazem, mas o calcanhar de Aquiles dele é muito visível, muito audível, na verdade, ou não audível, é a falta de subgraves. Ele não estende tão bem para os subgraves. Para mim não é um problema, por isso que eu tô botando ele no S. Para os gêneros que eu gosto particularmente de ouvir com o P1, que é jazz, rock clássico, a música instrumental, OST de filme e afins, cara, vai muito bem e ele não precisa de subgraves, na minha opinião, para esse tipo de gênero. Você vai ouvir um hip hop, algo assim, na minha opinião tem fones melhores, não é a pegada do Team P1. Por isso que a falta de subgraves do P1 não me incomoda. E isso traz o arejamento mais pro fone. Ele perde chão, mas ele fica mais arejado ao mesmo tempo. Então, eu acho a sonoridade do P1 incrível. Já falei bastante sobre isso, né? Fiz quase uma review e é por isso que ele já começa no S. Em seguida temos o Team T2 DLC. Peço perdão, eu botei ele aqui sem querer, eu nunca ouvi ele. Vou botar no D de DLC, mas fato é que eu nunca ouvi, então ignorem, tá? Próximo é o Team P1 Max. Interessante, porque isso aqui tá de forma randômica, tá? O Team P1 Max, que pega, cara? Ele vai para um caminho bastante oposto do irmão mais velho P1. Depois do P1 teve o P1 Plus, que eu não ouvi, que segundo dizem e segundo gráficos também é o Team P1 com subgraves. Então muita gente considera o Team P1 o melhor planar magnético na faixa de preço dele até hoje, e eu realmente acredito que um Team P1 com subgraves, mantendo as características técnicas, deve ser incrível, mas eu não ouvi. E o Team P1 Max, muita gente pensa que vai ser o upgrade do P1 e do P1 Plus. Porra, é um Max e veio depois. Mas na verdade não, ele não é nem upgrade nem downgrade, ele é um sidegrade, é um fone completamente diferente. Vocês lembram o que eu falei do problema da Team Audio, da falta de consistência no som? Aqui se aplica isso, cara. Você ouve o P1 e o P1 Max,
ambos não tem nada a ver, a não ser o nome da marca e o tipo de driver que é planar, porque desde a construção até a sonoridade, ambos soam muito diferentes. E eu gosto de ambos, gosto muito. Cara, o P1 Max, o que pega? Assim, ó, quando lançou o P1 Max, ele custava uns R$800. Nesse preço ele cairia no A pra mim, tá? Seria um bom fone, um ótimo fone por R$800. Mas hoje em dia, fora de promoções, ele custa 500. Em promoções, você consegue por uns 440. Nesse preço, ele é um S também pra mim, tá? Como eu disse, ele vai para uma linha bem diferente do P1. Ele não é tão arejado. Ele é um fone, na verdade, até um pouco escuro, um pouco fechado. Tem muito subgrave, coisa que o P1 não tem. Então você vê aqui, de novo, uma discrepância de som muito grande entre os dois. E o legal é que eles se complementam, né? Se alguém compra o P1 Max esperando um upgrade, pode se decepcionar, mas se você compra esperando algo que complemente o P1, cara, vai muito bem, porque onde o P1 vai mal, o P1 Max vai bem, onde o P1 Max vai mal, o P1 vai bem. Você vai ouvir música clássica com ele, não fica tão bom, sabe? Se você vai ouvir um hip hop com o P1, não fica tão bom, com o P1 Max fica muito bom. Então ele tem essa pegada, bastante subgrave, médios bem lineares e os agudos são um pouco mais fechados. Só que é impressionante o quanto de textura e detalhamento e um palco amplo esse fone mantém. Essa é a característica que ele mantém do P1, tendo menos agudos, tá? Geralmente você não espera esse tipo de desempenho nesse tipo de fone, mais escurinho, mais fechado. Ele parece um fone na pegada da Sennheiser, com o véu da Sennheiser, só que com muita textura, né? Imagina se tivesse um Sennheiser HD 660 mais detalhado ainda, que é o que falta no 660 na minha opinião. O P1 Max cai nessa linha, então é um fone incrível, cara. Quem tem provavelmente gosta bastante, algumas pessoas têm problema de ergonomia, não foi o meu caso, e é um fone excepcional. Bom, aqui temos o TIM T4, né, cara? Pô, o TIM T4 foi interessante, porque quando ele lançou, ele foi hypado pra caramba, eu lembro, teve bastante review, bastante gente e tal. Eu tenho review do T4? Eu não lembro se eu tenho, mas eu ouvi bastante o T4. E é o seguinte, pra mim ele é um B, ele é um bom fone, cara. Na faixa de preço dele eu não acho ele incrível, eu não acho ele sensacional, eu acho ele um bom fone. Aqui ele já, de novo, foge da linha da sonoridade dos dois primeiros, é um fone um pouco natural barra enérgico, tem graves com força, tem os agudos ali. É um fone com uma delicadeza no som, refino, não é aquele V grotesco, agressivo, é um V bem feito. Só que assim, ele veio bem depois do T2, veio bem depois do T3, mantém os problemas de ergonomia dos antecessores, todo mundo reclamava da ergonomia do T2, T2 Pro, T3, e a TIM Audio manteve esse design, não vejo sentido nisso. É um fone desconfortável, é um fone que hoje em dia você encontra a mesma sonoridade de forma mais barata em outros fones, então eu não recomendaria, mas para quem tem sabe que é um bom fone. Mas para mim foi bem passável, eu só lembrei por causa dessa lista, para falar a verdade, porque é um fone que na minha jornada audiófila eu ouvi e passou batido. Bom, temos o TIM C2 agora, que novamente não tem nada a ver com nenhum dos fones aqui em sonoridade. O TIM C2 é um fone neutro, barra embelezado eu diria, tá? Tem um pouquinho de médio grave a mais, tem o pinagain um pouquinho mais colado, os vocais colam um pouquinho mais, então ele traz bastante vida para a apresentação, mas ainda assim é bem neutro. E é um fone muito barato, cara. Ele custava 200 quando eu fiz a review, e eu já considerava ele tecnicamente o fone mais polido por R$200. Hoje em dia você encontra ele em promoções por 110. Cara, as tecnicalidades desse fone são de cair o queixo para a faixa de preço dele. São bobear melhores que a do próprio TIM T4, que eu acabei de comentar aqui, que custa muito, mas muito mais que ele. Perde para os planares que estão aqui, obviamente, mas cara, é um fone bizarro. Vejam a review. Provavelmente quem está vendo esse vídeo já ouviu o C2 ou teve o C2. Algumas pessoas têm problema de ergonomia, ele lembra inclusive o Campfire Audio Andromeda do design dele, só que ele é mais mal feito, né, cara? É um pouco maior, tem umas quinas estranhas, enquanto o Andromeda é mais bem feitinho. Pra mim o fit dele foi mais ou menos, machuca um pouco os ouvidos, tá?
mas mesmo assim um fone sensacional. Isso aqui é um TIM P1 Plus, eu peço perdão de novo, eu tô viajando, botei duas imagens do mesmo fone sem querer. Seguimos com a lista, já falei do TIM P1 Plus. E agora o TIM T3 Plus. Mais um fone que não tem nada a ver em som com tudo que tá aqui, cara. Impressionante a inconsistência da TIM Audio, na minha opinião, cara. Bom, o TIM T3 Plus é um fone bom. Na época que eu avaliei, eu já achei ele um B. Hoje em dia, na verdade, eu diria que ele é um C, porque ele custa quase R$400, né? E na minha opinião, que o Ears Cadenza faz uma sonoridade parecida, de ser neutra, barra um pouquinho fechada, com bastante impacto nos graves, é mais confortável e custa bem menos, né? Cara, o T3 Plus exige uma boa fonte para tocar bem, tá? Ele mal amplificado é bem xoxo, é um fone bem morno, mas bem amplificado ele tem impacto nos graves, tem vida, mas é um fone bem passável na minha opinião. Foi um lançamento da TIM Audio que fez muito sucesso, mas pro meu gosto pessoal não me agradou tanto. E por isso ele cai no C, tá? Se você tem um T3 Plus, adora, ele é muito bom em pop, hip hop, porque ele é um fone mais maçudo. Cara, não esquenta que é a minha opinião, meu gosto é bastante diferente da maioria das pessoas. E seguimos com a lista. Bom, em seguida temos o TIM T2 Plus, que novamente não tem nada a ver em sonoridade com nenhum fone que tá aqui. Eu acho que ele lembra o T4, se for pegar de cabeça assim. Mas o fato é que ele é da linha T2, e ele tem uma sonoridade bem diferente do T2 e do T2 Pro, que são os próximos da lista ali, tá? O que pega? O T2 Plus é um fone em V, mas é um V bem feito, é um V diferente do que você encontra no mercado. Até hoje é um fone muito bom, a construção é muito boa, o conforto é muito bom. Eu não sei atualmente exatamente quanto que ele está custando, mas se ele custar menos de R$200, para mim ele cai no S. Eu vou até conferir aqui no meu celular, tá? Parece que ele até foi descontinuado, né? Tem poucos à venda. Eu achei em duas lojas e R$300, né? R$300 é bastante dinheiro, né? Eu esperava que ele fosse uns 200. R$300 ele cai num A para mim, tá? É um fone sensacional, a construção é sensacional. Foi uma das primeiras reviews mais bem feitinhas que eu fiz no canal, porque eu comecei fazendo reviews bem mal feitas, se vocês olharem as primeiras. E no T2 Plus eu já estava melhorando um pouco, cara, e estava numa fase muito legal no hobby para mim. Eu estava explorando os fones intermediários, Tanshin Cora, Moondrop SSR, o TIM T2 Plus, todos os fones que viraram clássicos no hobby que foram lançados meio juntos. E a gente não sabia que ia ter uma história tão legal com esses fones, então eu tenho ótimas memórias do T2 Plus. Cara, ele custava na época uns 200 e pouco, se custasse hoje em dia cairia no S, é um fone sensacional, um fone bastante natural, mas com graves mais fortes, agudos muito detalhados. Quem puder ouvir, ouça, quem tiver, comenta aí se curte ou não ele, mas eu sinto bastante saudade desse fone e revejo com bastante saudosismo. Falando em saudosismo, tem aqui o T2, né, cara? Pô, o T2... Ah, cara, o T2 é muito bom até hoje, bicho, em som. Mas ele tem alguns problemas. Por saudosismo, por memória afetiva, eu colocaria ele no S. Né? Aí a tier list é minha, eu posso botar no S. Mas eu vou ser justo aqui com os outros fones da TIM Audio e pensar de forma mais racional e menos emocional possível. O T2 não envelheceu tão bem em fit e ergonomia. Na verdade, ele não é que ele envelheceu e foi ficando ruim de fit, ele sempre foi ruim de fit. Para mim ele é um A, porque ele ainda tem um preço acessível, ele tem uma sonoridade, eu tenho até hoje um TIM T2, cara, ele tem uma sonoridade muito competitiva até hoje, com qualquer fone abaixo dos R$200, o TIM T2 vai brigar bem e vai ser o favorito de muita gente, na minha opinião. A construção é muito boa até hoje, todo de metal, cabo MMCX removível muito bem feito. Cara, o T2 é sucesso, mas a ergonomia segura ele, na minha opinião. E existem fones na faixa de preço dele que eu prefiro ainda. Eu prefiro o Cadenza, por exemplo. Muita gente prefere o TIM C2, eu ainda prefiro o T2. Mas é um fone que envelheceu um pouquinho. Em seguida temos o TIM T2 Pro. Que de Pro só tem o nome, tá? Porque o que pega? Quando lançou o T2... Algumas pessoas reclamaram do seguinte, inclusive o T2 faz um link com o P1, tá? Depois do T2 eu nunca achei que a TIM Audio fez nenhum fone parecido com o T2, que foi o maior sucesso deles,
até ouvir o P1. O P1 me trouxe a memória do T2. E ele sofre entre aspas, do mesmo problema do P1 Plus. Ele não tem muito subgrave, então algumas pessoas sentiram falta de chão no grave. Eu particularmente não sinto, mas algumas pessoas sentiram e na época foi o maior feedback da Team Audio. O conforto é ruim e falta subgrave. Daí o que eles fizeram? Botaram mais agudo. Não faz sentido nenhum, cara. O T2 tem bastante agudo e o T2 está no limiar da naturalidade. Se botar mais agudo, ele vai começar a sibilar, vai ter problemas. E foi isso que aconteceu, cara. Botaram um pico no T2 Pro e ficou com muito agudo. Inclusive eu tô botando no ar aqui, tô viajando. Porque o T2 Pro é um belo de um D, na minha opinião, cara. Ele é caro, tem agudo pra caramba. Eu não vou botar ele no D, eu vou botar no C, eu vou falar o porquê. Tem agudo pra caramba, perde aquele som natural, macio do T2, sabe? E muita gente na época comprou o T2 Pro e ficou chateado por conta disso. Tem um ponto onde o T2 Pro vai melhor que o T2, por isso que eu botei em C. Jogos. Algumas pessoas usavam na época o T2 Pro para jogar e por ele ser um canhão de agudos ia muito bem. Eu particularmente não usei, não gostava desse fone, mas só por isso ele não vai pro D, tá? Isso aqui, gente, que eu falei que era um T2 DLC e tirei depois, na verdade é um T3, né? A review hoje, a tier list hoje foi só a confusão. É porque os fones da Team Audio também são tudo igual, né? Você pega, ó, T3, T2, Pro, T4, T2, cara, é tudo igual, é tudo igual, então fica confuso. Mas isso aqui é um T3. O T3 eu lembro quando foi lançado foi muito hypado, eu queria muito ouvir um, comprei, era caro, deixa eu até ver se vende ainda T3, quanto que ele tá custando, tá? R$300 também, tá? Não foi descontinuado, bastante lojas vendendo. Achei um inclusive mais barato, 257, um preço legal para quem está procurando. Enfim, o T3 era o seguinte, ele era um upgrade em construção comparado ao T2 e T2 Pro. Tinha um cabo, que na época eu lembro, quando eu fiz o unboxing dele, o cabo, cara, eu tava ainda no começo do hobby, eu não tinha pego os fones muito caros, o cabo me surpreendeu muito, era um cabo dourado, a coisa mais linda. A construção era melhor, tinha mais ponteiras. O problema é que a Team Audio não ouviu o feedback dos clientes e manteve esse formato bosta que não encaixa bem na orelha. Poucas pessoas conseguem fit com T2, T3, enfim, e afins. E quem consegue ainda acha que pode ter fones mais confortáveis, então é um formato que não caiu bem no gosto pessoal da galera. E a Team Audio não mudou com o T3, né? E eu lembro que eles adicionaram uma armadura balanceada Knowles, então fez bastante barulho, porque pá, vai ter uma armadura balanceada da Knowles e tudo mais, né? E ele sofria do problema do T2 Pro, um fone sibilante, é um sol na sua cara, cara, é muito agudo. Tô falando de memória, tá? Eu ouvi esse fone anos atrás, mas assim, eu lembro que era um sol e o feedback de muitas pessoas era que era um solzinho. E eu vou colocar ele no C, porque ele tinha boas tecnicalidades, né? Ele era melhor que o T2 Pro, na minha opinião, não tinha tanto agudo ainda quanto o T2 Pro, que era complicado. Então, para quem gostava do T2 Pro, acho que fazia sentido pegar o T3, mas não soou melhor que o T2, né? E custando mais, com mais tecnologia, armadura Knowles e os carambas. Então a gente tem aqui a tier list da Team Audio completa. A gente vê realmente que é uma marca que produz ótimos fones, a maioria caiu no S, né? Na verdade aqui está duplicado, então são 3 no S, 3 fones no C. A gente vê então que realmente é uma marca que não tem tanta constância nos seus lançamentos, alguns fones são ótimos, outros nem tanto. E aqui no meio do miolo a gente tem alguma coisa ou outra, né? Lembrando que eu não ouvi o P2, que dizem que é um ótimo fone, eu não ouvi o T5, que dizem ser um fone mais ou menos, não ouvi o T1, que dizem ser um fone ok. Mas essa é a minha tier list da Team Audio. Aqui é onde eu realmente recomendo a Team Audio hoje em dia. Team P1, o P1 Plus pode ir também, eu não ouvi, não coloquei aqui, mas é um ótimo fone. Team P1 Max, o Team C2, na minha opinião, são fones que valem muito a pena até hoje. O T2 Plus, situacionalmente, ele está muito caro no preço que eu olhei ali com vocês no AliExpress, mas caso vocês encontrem numa promoção ou usado em ótimo estado, vale a pena.
O T2 vale muito a pena, principalmente para quem quer explorar um pouco mais a história do Hi-Fi, porque o T2 marcou história no mercado Hi-Fi e tem uma sonoridade ótima até hoje. O problema é o conforto, né? Então, se você achar um T2 barato, também vale a pena. O restante, sinceramente, eu evitaria, tá? Eu acho que existem fones melhores para você comprar atualmente. Gente, espero que vocês tenham gostado da tier list. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Comentem se vocês querem que eu faça outra marca. Se tiver bastante fone que eu tiver ouvido da marca, eu posso fazer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!